Os Neandertais tiveram uma ideia curiosa: soprar em canudos para divertir as crianças numa noite qualquer na caverna. Foi assim que surgiu a civilização. Ridley Scott, David Fincher, James Cameron, o que une esses 3 diretores icônicos? Correto, todos eles, em diferentes momentos, foram diretores de um dos filmes da franquia Aliens. E de fato, você conhece muitas franquias de cinema que já passaram pelas mãos de 3 criadores tão renomados assim. No entanto, franquias como Prometheus e Alien Covenant costumam ser criticados por aqui, principalmente por aqueles que não se deram ao trabalho de entender o significado da obra. Neste vídeo, vou tentar entender por que o filme recebeu tantas críticas, por que há tantas referências religiosas nele e sobre o que realmente são esses filmes. E talvez você passe a enxergar esses filmes de uma forma diferente. De fato, praticamente tudo nos filmes Prometeu e Alien Covenant está repleto de referências à religião. Porque eu acredito nisso. E no que você acredita? Por exemplo, o verdadeiro objetivo da missão Prometeu não era a colonização. Isso era apenas uma fachada. Peter Weyland preparou essa missão com um único objetivo: encontrar seus criadores e obter deles aquilo que lhe faltava para se tornar igual a Deus. Vamos, como David, refletir sobre o que diferencia uma pessoa comum de Deus. Para ser igual a Deus, são necessários pelo menos 3 componentes. O primeiro é o conhecimento absoluto, ou, usando o vocabulário do filme, o fogo de Prometeu. Na mitologia grega, Prometeu era um dos titãs que roubou o fogo dos deuses e o deu aos humanos, ensinando-os a usar esse poder. Isso levou à perda da fé na autoridade divina e à ira dos deuses. O Titã Prometeu queria que as pessoas fossem iguais aos deuses e por isso ele foi expulso do Olimpo. O fogo de Prometeu é justamente o poder do conhecimento absoluto, ao qual Peter Weyland chegou muito perto de alcançar. O segundo componente é a possibilidade de se tornar um criador. E não apenas um criador de coisas, mas um criador de uma nova vida. Deus, possuindo conhecimento absoluto, é capaz de criar, e o ápice de sua criação é o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. E Peter Weyland criou David à sua imagem e semelhança. Mas há ainda um terceiro, último componente, e isso é a imortalidade. Alcançar a imortalidade é o principal objetivo da missão. Prometeu, disfarçada de colonizadora. Inclusive por isso, não foram feitas exigências rigorosas aos participantes da missão e eles não passaram por um treinamento sério. Peter Weyland queria encontrar seus criadores, ele possuindo o conhecimento e a tecnologia que permitiam encontrá-los e ir até eles, levando sua criação feita à sua imagem e semelhança. Desejava apenas uma coisa: encontrar-se com seus deuses e desvendar o último segredo que o colocaria no mesmo nível de seus criadores. O segredo da imortalidade. A criação de Peter Weyland, o androide David, herda as características de seu criador. Ele também busca se tornar semelhante a Deus. Ao contrário de Peter, ele já possui a imortalidade, no sentido de que, desde que esteja tecnicamente funcional, ele pode viver por tempo ilimitado. Eu vou te servir, porém você é humano. Você vai morrer, eu não. Ele também possui conhecimento. Akunsa Tatrukta. Perfeito. E tudo o que Davi precisa para se tornar semelhante a Deus é um ato de criação. É exatamente isso que David faz no filme Alien Covenant. Usando Elizabeth Shaw como cobaia, que se torna uma espécie de Virgem Maria, ele cria o xenomorfo, o organismo perfeito na sua opinião. Até mesmo o lugar onde ele realizava seus experimentos lembra um templo, e lá podemos ver, por exemplo, algo parecido com uma crucificação. Meu belo bestiário. O comportamento do engenheiro ao encontrar Peter Weyland mostra claramente para nós a ideia de que Peter quer se igualar aos seus criadores claramente não lhe agrada.
Isso também não agrada e assusta as pessoas que o androide também busca o mesmo. Você incomodava as pessoas. Era humano demais, muito peculiar, pensava por conta própria. Por isso, a Weyland Yutani descontinuou o androide Davi e o substituiu por Walter. E foi por isso que modelos menos problemáticos foram criados. Parecidos com máquinas. Tirando dele a capacidade de criar, e assim, privando-o da possibilidade de se tornar igual aos seus criadores. Você não tem permissão nem para criar uma melodia simples. É de se desesperar. É exatamente por isso que ele não consegue tocar nem a melodia mais simples na flauta. Como se sabe, é justamente a flauta que os engenheiros usam para ativar sua nave. Dessa forma, isso serve como uma espécie de teste, que confirma que a nave caiu nas mãos de um humanoide capaz de criar. Por isso, David ativou a nave. Enquanto isso, Walter provavelmente não conseguiria fazer isso. Nem mesmo uma melodia simples. Então por que há tantas referências religiosas nesses dois filmes? A resposta para essa pergunta é dada logo na primeira cena do filme Prometeu. Eu assisti essa cena dezenas de vezes e toda vez fiquei impressionado com sua beleza e atmosfera. Pessoalmente, e tenho certeza de que muitos vão concordar comigo, essa cena é simplesmente magnífica e talvez uma das melhores da história do cinema de ficção científica. E isso nada mais é do que uma demonstração visual de um dos conceitos sobre a origem da vida na Terra. Se olharmos atentamente para a paisagem desse planeta, percebemos a ausência de sinais de vida. Não há uma única árvore, nem grama, nem folha. Em alguns cantos, pode-se ver algo que lembra musgo, mas provavelmente também não é. Ao redor só há pedras. No entanto, este planeta não foi escolhido por acaso. Aqui há praticamente tudo o que é necessário para o surgimento da vida. A água, muita água, atmosfera e oxigênio. Isso fica claramente sugerido pelo comportamento de um certo líquido que o humanoide trouxe consigo. Sob a influência do oxigênio, ela começa imediatamente a oxidar. O humanoide bebe esse líquido e seu corpo começa a se desintegrar. Mas esse ato de autossacrifício se torna a semente para o surgimento da vida nessa distante planeta. Vai passar uma era inteira, mas cedo ou tarde aqui vão surgir criaturas parecidas com seu primeiro criador. Todas as teorias sobre a origem da vida na Terra, ou seja, as teorias da abiogênese, da transformação da matéria inanimada em viva, podem ser grosseiramente divididas em 3 tipos. Teorias segundo as quais a vida surgiu em nosso planeta de forma independente através da criação de certas condições. Teorias que defendem a ideia de que a vida foi trazida para a Terra de fora, ou seja, a teoria da panspermia e a teoria do criacionismo, e nessas duas últimas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. A teoria da panspermia sugere que a vida pode ter surgido em algum lugar fora do nosso planeta, e depois chegado à Terra através do transporte por objetos cósmicos, como asteroides, cometas e meteoritos. Ou então, que ela foi disseminada intencionalmente por alguma entidade inteligente no universo. É isso que vemos ilustrado na cena inicial de Prometeu. Em contraste com essas teorias, existe o criacionismo, a crença religiosa de que o ser humano foi criado por Deus. E é exatamente por isso que em Prometeu e Alien Covenant há tantas referências religiosas diferentes. Não é porque o vovô Ridley enlouqueceu na velhice, mas sim porque o tema da origem da vida e o papel do ser humano é um dos principais deste filme. Por isso, Prometeu e Alien Covenant
são uma releitura do conceito religioso do criacionismo sob a ótica da teoria da panspermia. Se você me criou, quem criou você? Aliás, é justamente por isso que o filme não agradou a muitos fãs da franquia Alien. Eles esperavam ver um terror de ação, onde astronautas destroem um monstro alienígena. Mas o que viram foi uma ficção científica, com inúmeras referências religiosas. De onde viemos? Acabo acreditando que a humanidade é um subproduto biológico acidental das interações moleculares. No geral, Prometheus e Alien Covenant nos apresentam muitas perguntas, mas não dão respostas. Não é por acaso que Elizabeth Shaw usa um crucifixo no pescoço durante todo o filme como símbolo de sua fé, e no final, mesmo conhecendo a verdadeira aparência de seus criadores, ela não o tira. Onde está o meu crucifixo? Mesmo depois de tudo, você continua acreditando. Porque a teoria da panspermia, na verdade, não responde à questão da origem da vida, apenas a transfere para os confins do espaço. Os engenheiros são os criadores do homem, mas quem são os criadores dos engenheiros? Se você me criou, quem criou você? É bem possível que teríamos todas as respostas no terceiro filme de Ridley Scott. Mas, por causa da bilheteria modesta de Alien, Covenant e das críticas negativas, tudo acabou sendo cancelado. E nunca saberemos toda a intenção do autor. Ridley Scott não será mais o diretor do próximo filme da franquia Alien Romulus, atuando apenas como produtor, e o enredo do filme será uma história independente. O filme de Ridley Scott, Prometheus, e sua continuação Alien Covenant, às vezes parecem ilógicos e cheios de referências religiosas para alguns espectadores. No entanto, na verdade, tudo nesses filmes é muito mais complexo. O enredo joga na fronteira entre a ficção científica e a alegoria religiosa, mergulhando o espectador em um turbilhão de reflexões filosóficas. Tudo isso é insignificante diante da única pergunta importante: de onde viemos? Perguntas sobre a criação, o sentido da vida e o lugar do ser humano nos vastos espaços do universo se apresentam diante de nós em toda a sua grandiosidade e nos convidam a analisar nossas próprias crenças e visões sobre o mundo ao nosso redor. Escreva nos comentários o que você pensa sobre Prometheus e Alien Covenant de Ridley Scott, além de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Essa ação simples pode dar vida a muitos outros vídeos que ainda não foram feitos. E é isso, até mais. Aliás, os críticos do filme Prometheus frequentemente levantam a questão sobre a justificativa da cena em que David destrói um planeta habitado por seres parecidos com engenheiros. Eles usam esse momento para expressar suas dúvidas sobre a lógica e a coerência dos acontecimentos do filme. Como uma civilização tão poderosa, capaz de criar naves daquele tipo, pode viver em algo parecido com a Idade da Pedra? No entanto, tudo faz sentido se supormos que esse não é o lar dos engenheiros, mas apenas mais um planeta, semelhante à Terra, cuja vida foi criada pelos engenheiros em algum momento. E é isso. Até mais.